Tiago, será que dar atenção ao corpo e à mente muda tudo? Pode ser. Estar bem consigo mesmo pode ser mais simples do que parece? Pode ser. Será que uma vida mais equilibrada começa com pequenas escolhas? Pode ser. Tiago, é possível ter um espaço onde a gente fale sobre tudo isso? Pode ser. Pode ser. Mais que o podcast. Um lugar para você se cuidar por inteiro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, aqui onde é muito mais que um podcast, é um lugar onde você pode olhar para você por inteiro. E hoje nós vamos falar não só sobre nutrição, não só sobre fome, não só sobre emagrecimento, vamos falar com ela, que é uma nutricionista que tem um olhar apurado em relação ao cuidado com a alimentação. Estamos aqui com Rafaela Rainha, seja muito bem-vinda, minha amiga. Olá, muito prazer, Thiago, é um prazer estar aqui com você, agradeço demais o convite. É uma honra estar aqui com você, um cara que eu admiro muito. E vamos lá, que vai ser incrível essa nossa conversa. Vamos embora, aqui. tá pronta para entregar no dia certeza. de hoje? Muito massa. E Rafa, vamos começar esse bate-papo sabendo um pouco mais sobre quem é Rafaela Rainha. Bora lá. Rafaela Rainha é uma mulher que vem se desenvolvendo, procura aprender sempre, uma eterna aprendiz. Sempre gostei de pesquisar, de entender o porquê das coisas, de me entender. E a partir daí, eu iniciei, além da nutrição, estudar também sobre neurociência, sobre comportamento humano, por que a gente age de certa forma, como é que a gente pode melhorar e como é que eu posso agregar também na vida do outro a partir daquilo que eu aprendi, que eu trouxe para mim e venho trabalhando também em mim e no outro. Sou mãe também, sou carioca, moro aqui O sotaque ele não nega, né? Estou em Recife faz 2 anos. 2 anos. Isso. E que bom, né? Porque se eu não tivesse vindo para cá, não teria te conhecido. É verdade. E sou nutricionista, vão fazer 13 anos que eu sou formada, me formei 13 na UFRJ. anos, amiga. Nossa, muito tempo. Já é uma lenda da nutrição, hein? Vão fazer 13 anos já no final do ano. Né? Formei na UFRJ, lá no Rio. Depois eu fiz pós em nutrição esportiva e estética, porque eu achava que eu iria engrenar para essa área esportiva. Sempre gostei de treinar, sempre estive no meio do esporte. E minha mãe sempre incentivou, né? Não gosto de fazer tal esporte, vai fazer outro. E aí, sempre tinha que estar fazendo alguma atividade física. E sempre também tive uma alimentação saudável dentro de casa. Então, eu sou muito grata aos meus pais, porque eles incentivavam isso, apesar de, quando criança, não gostava muito, porque todo mundo levava biscoito recheado. Os pais, eles pegam muitas vezes no pé pra gente ter uma alimentação saudável, né? Só que na minha época, a maioria comprava na cantina. Sim. E aí não tinha muitas opções boas, Sim. ou era salgado, ou era chips e tal. E eu lembro que eu levava o meu lanchinho, então sempre tinha uma fruta ou tinha um sanduíche. E muitas das vezes eu ficava com vergonha, confesso. Amiga, eu também, Mas hoje eu sou grata, porque eu sei quanto a gente sabe quanto também isso de levar. impacta na vida futura, né? Total. E Rafa, eu sempre falo que cada pessoa e cada convidado, cada amigo que eu de fato entrevisto ou converso, ou como um bate-papo informal, tem uma história com a nutrição, tem uma história pessoal que levou essa pessoa a buscar a nutrição também como profissão. E eu quero saber de você, como é que começou essa relação com a nutrição? Como é que você iniciou essa jornada? Como é que a nutrição entrou dentro da vida da Rafa e como foi que a Rafa mergulhou nesse mar que é a nutrição? Legal. Bom, eu acho que mais do que eu ter escolhido a nutrição acabou me escolhendo. Quando eu tinha 16 anos, eu prestei concurso para a Escola Técnica Federal de Química, né, que depois virou Cefet Química, Cefetec, hoje é IFRJ. E aí eu vi que eu tinha passado para o curso técnico de alimentos. Tava lá meu nome, no curso técnico de alimentos. E eu assisti todas as aulas da primeira semana, e aí tinha ciência dos alimentos, química e tal, fisicoquímica, só que meu nome não estava em nenhuma lista de chamados de nenhum professor. Gente, não é possível. E aí eu fui na secretaria na sexta-feira, último dia da semana, entender por que meu nome não estava em nenhuma lista de chamada. E aí a secretária falou, não, porque você não passou para o curso de alimentos, você passou para o curso de farmácia no período noturno. Eu falei, moça, impossível, não vou poder, porque eu estudava à noite, ensino médio, com técnica de administração em outra escola. Aí eu falei, caramba, não tem como eu passar, me migrar para o curso de alimentos, porque eu gostei da turma, me interessei, ver se tem uma vaguinha, e consegui. Sim. Então, assim, eu tentei, achei até que não fosse conseguir, né, porque eu fui, prestei concurso, passei para farmácia, não passei para alimentos, mas enfim, consegui migrar.
E aí, no final do curso de alimentos, o curso de alimentos abrange muita parte de ciência e tecnologia. Então, Sim. análise microbiológica, físico-química, química de tudo quanto... Química orgânica, inorgânica, físico-química 1, Sim, físico-química 2. E é um lado que as pessoas às vezes não sabem, né? Um bastidor da nutrição que as pessoas acham que não existe, mas Tá muito... quem vive da nutrição também, quem estuda, particularmente da minha formação, também a gente viu muito essa questão, assim, de tecnologia de alimentos, toda essa né? parte que é também muito massa, assim, quem se identifica é um mercado bem amplo aí. E eu achei que eu fosse enveredar para essa linha. Aí, no final, acho que foi no último período, ou no penúltimo, teve a matéria de nutrição, a disciplina nutrição. E aí eu comecei a gostar. Tinha aula de bioquímica também no técnico. E eu gostava muito de bioquímica, ciclo de Krebs e tal. E aí eu fui prestar vestibular, né? E quem sai de uma escola técnica federal quer fazer faculdade pública federal. Sim. Automaticamente. E então eu decidi estudar. Antes disso, eu fiz estágio na Bunge Alimentos, que era uma multinacional, nessa área de ciência e tecnologia de alimentos. E aí eu fui fazer pré-vestibular. E fiz para engenharia de alimentos e para nutrição. Entendi. Eu passei para engenharia de alimentos e para nutrição. Entendi. Só que eu nunca me afinei muito, nunca tive afinidade para ciências exatas. Entendi. E aí eu decidi fazer nutrição. E para nutrição. E daí você começou essa jornada como nutricionista. Como foi assim? Você? Isso. Então, o que levou, pelo que eu entendi, foi a sua última disciplina que foi de nutrição, que lhe levou para fazer a faculdade de nutrição. Foi isso? Foi esse interesse em entender mais sobre a nutrição. O alimento, porque no técnico a gente aprende muito sobre a composição do alimento, né? E aí, na disciplina de nutrição, o que eu vou fazer com esse alimento? Como esse alimento ele vai se aplicar na vida das pessoas. Eu aprofundei mais. Então foi isso que levou você a fazer nutrição. Foi isso que me levou a fazer nutrição. Entendi. E é muito mais. Foi a tua primeira graduação, então, nutrição. Foi a primeira graduação. Mas assim, primeira e única até então, né? Ô, Rafinha, mas me fala assim, qual foi o momento que te fez levar a olhar para a nutrição com um olhar mais profundo? Um olhar mais profundo mesmo, assim. Teve algum momento? O que é que te levou a olhar para a nutrição com esse olhar mais profundo? Aquele clique que te fez pensar, tipo, tem algo além das calorias. Exatamente. Porque na faculdade ainda, infelizmente, a gente aprende muito bater caloria independente do alimento que é importante, que é importante então, também. Né? Mas eu lembro que eu sempre colocava uma goiabada ali no final e a gente fazia aquele plano alimentar na mão, né, na faculdade. Mas eu lembro que foi em 2018, 2009. Entre 2018 e 2019 eu ganhei um livro, ou antes até, não me recordo exatamente. Mas eu ganhei um livro chamado Autismo, a Esperança pela Nutrição, que foi uma mãe de um autista que escreveu, e ela começou a pesquisar por conta própria sobre o impacto da alimentação na melhora da qualidade de vida do filho dela. E ali falava muito sobre a questão do intestino. Sim. O quanto que a saúde intestinal impacta no comportamento humano. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, dessa parte integrativa de não olhar só para o alimento, mas também olhar para os outros fatores que vão interferir. Então, um sono de qualidade, um emocional que vai impactar demais, né? O impacto dos neurotransmissores no nosso comportamento, na nossa sensação de bem-estar, e o quanto que a nutrição ela agrega nessa produção de neurotransmissores, mas não só a nutrição física, a nutrição dos nossos pensamentos, o que a gente alimenta na nossa mente, que vai impactar aí numa liberação de neurotransmissores, de hormônios que vão causar a sensação de bem-estar ou não. E aí a gente precisa ter os construtores que aí vêm da nossa nutrição, da nossa alimentação. Total. Concretamente falando, né? Então, a gente precisa olhar o indivíduo não só como uma máquina, mas entender que ele é um ser humano, que ele tem uma história, que ele tem crenças ali que fizeram com que ele agisse daquela forma e precisa desconstruir muita coisa para que a gente consiga construir, de fato, novos hábitos. Muita coisa dentro, né? Precisa ser transformado, né, Rafa? E aí trabalhar muito essa parte da consciência, porque eu creio que o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele traz novas possibilidades de olhares. Isso. Então, aquilo ali que eu achava que era uma verdade absoluta, que eu não ia conseguir, ou que a minha alimentação era daquele jeito, que eu aprendi assim, mas que tal experimentar algo diferente? E experimentar, talvez, uma versão sua que você nunca acessou na sua vida. Total. Porque você não se permitiu ou não ofereceu para o seu organismo. Aí, falando mesmo fisicamente, né, em todas as abas que a gente sabe da saúde. Porque tudo tá conectado, né? Tá tudo conectado. Então, assim, atividade física, né? Exercício físico, né? Um sono de qualidade, um ambiente bom. Então, assim, ambiente tóxico também adoece, né? Adoece o nosso corpo. Interfere. Então, fazer o que você gosta,
encontrar algo que te dê prazer além da comida. Porque o que eu vejo, acho que você também deve ver no consultório, a maioria das pessoas de 10, 9 chegam e falam, tem ansiedade. Sim. Virou assim, Ou tem alguma algo questão normal. emocional ali envolvido, né, Rafa? Então, assim, hoje eu até tava mesmo ouvindo um podcast onde falava assim, quanto mais coisas de dentro a gente vai colocando pra superfície, a gente aprende a lidar melhor com essas coisas. Porque tem situações, tem crenças, tem aspectos mais internos que quando eles estão ali encapsulados, mais guardadinhos, podemos falar assim, Escondido, né? a pessoa não sabe lidar, porque às vezes ela nem sabe que carrega aquilo. Então, como é que eu vou lidar com algo que até então não tive acesso? Porém, trazendo clareza para aquilo que eu carrego dentro, para aquilo que de alguma forma me limita, que me impede de avançar, é que eu vou conseguir criar as ferramentas, traçar estratégias para poder lidar com aquilo. Então, ter esse olhar mais profundo, esse olhar que, por exemplo, você aplica na sua conduta, faz toda a diferença na vida de um paciente. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Partilho muito dessa sua visão também. Então, pelo que você me falou, existe uma Rafa depois desse livro e uma Rafa antes desse livro, E né? não só um livro. E aí eu decidi estudar sobre comportamento humano, que mais ou menos nesse período também, tá? 2018, 2019. Porque eu queria entender alguns comportamentos que eu tinha de reações que ainda que eu não quisesse ter, eu tinha. E aí eu fiz o curso de formação. Interessante. Então também tem uma dinâmica assim sua também. Interior, sim, com certeza. E aí eu fiz o coaching integral sistêmico. Sim. Onde fala justamente que nós somos um ser sistêmico. Seres integrais. Né? Seres E sistêmicos. aí a gente precisa olhar não só para uma área da nossa vida. Então, às vezes a pessoa está super satisfeita profissionalmente, mas chega em casa, ela não está satisfeita com o casamento dela. E isso aí pode reverberar numa má relação com a comida. Total. Né? Total. Porque ela vai total. buscar ali algo que vai liberar prazer. Ou também, muitas vezes, um problema no relacionamento vai levar a pessoa a buscar uma dieta para poder agradar ou para poder recuperar através de um novo corpo. E, enfim, se a gente for olhar as camadas, o que move, as motivações que muitas vezes levam a pessoa a buscar alimentação são várias. Por isso que esse é um questionamento que eu, particularmente, busco sempre empregar na minha conduta. Para que o paciente ele possa entender, ter mais clareza de quais são as motivações que levam ele a estar ali no consultório. Porque se você não entende o motivo que te leva a estar ali, se você é de casa, não entende o que é que te motiva, como é que você vai agir? Porque muitas vezes, se você não tiver um motivo forte, bem claro, bem estabelecido, você para no primeiro obstáculo. Então, saber, ter clareza de quais motivos leva você a buscar, a agir, a atuar da forma como você está atuando, vai te dar muito mais força, muito mais potência para que você consiga, então, caminhar e seguir firme. Apesar dos obstáculos, apesar dos desafios, o motivo vai ser forte o suficiente para que você não desista. Então, trazer esse olhar é fundamental. Trazer essa clareza, né? Quais são as dores? O que mais te incomoda hoje? E o que você mais quer? Imagine você com esse corpo que você quer, com esse peso que você quer. O que você vai ganhar com isso? Então, trazer essa clareza, pedir para o paciente escrever. Quais são os ganhos também? Quais são os né? ganhos e as perdas? E alguns porque vão ter ganhos também a gente perdas. só vai perceber no processo. E a gente percebe que a maior parte dos ganhos vão muito mais além do que só a mudança de peso ou de percentual de gordura. Muito, isso vai ser só a consequência. É a forma como você se sente. Como você se sente, fora que o seu corpo, o nosso corpo fala, né? Através de sinais e sintomas. Sim. Então, às vezes, a pessoa carrega aí por meses, por anos, sintomas que ela já acha que é normal. Faz parte da identidade dela, né? Tem constipação? Normal. Vai ao banheiro? Normal. Vou dia sim, dia não, tem dificuldade para evacuar. Enxaqueca, tem pessoas que tomam medicamento praticamente todos os dias. Total. Por conta de enxaqueca. Você acostuma. Eu particularmente, Rafa, eu trago muito pra mim. É raríssimo. Raríssimo às vezes, raríssimas na verdade. Às vezes que eu tenho dor de cabeça. Então, quando eu tenho, amiga, um pouquinho de dor de cabeça, sequer, eu digo, eu tenho que tomar um medicamentozinho ali, alguma coisinha. E eu já observo também o que é que tá por trás daquela dor de cabeça. Então, eu já identifico, caraca, eu dormi mal ontem. Eu forcei muito minha visão, estudando, muito tempo de tela. Será que eu tô um pouquinho estressado, muito preocupado? Como é que tá a minha alimentação? Inclusive, teve uma vez, vou partilhar aqui, até pra você aí, que teve uma vez que eu saí da dieta, comi um fast food e à noite eu tive enxaqueca.
Por quê? Porque a gente aumenta a inflamação, aumenta a liberação de compostos tóxicos. E chega um momento que o meu corpo, o nosso sanguínea. corpo, ele não recebe mais Não qualquer recebe, ele coisa, vira- meu filho. Fica seletivo, Ele né? fica Que seletivo, bom. fica exigente, cara. Quem come só esse tipo de alimentação acaba que nem percebe mais, porque já tá tão comum ali. Sim, Aí, quando você alinha o seu organismo, tem um intestino bacana ali, que segrega, que vai fazer o filtro direitinho, né? Que vai eliminar o que não vai fazer bem pro corpo, ele automaticamente sinaliza, ó, não gostei disso aí não, você mandou. E aí, eu acho que existe um equívoco de muitas pessoas que acham, comi, vamos dizer assim, o pessoal mais leigo, né, entre aspas. aham. Comi, o meu corpo vai eliminar o que foi ruim e vai absorver o que for bom. Só que não é bem assim. Isso acontece quando o seu organismo o intestino está íntegro, né? Tá bem nutrido, as células do intestino estão ok, as bactérias ali são boas, na maior parte. Sim. Só se o intestino estiver inflamado, ele não vai ter essa seletividade como deveria ter. Então, a gente chama de intestino hiperpermeável, né? Ou intestino furado, Total. uma palavra assim mais popular. Passa moléculas para dentro dessa corrente sanguínea e vai ativar no sistema imunológico. Ativando o sistema imunológico vai fazer o quê? Maior liberação de cortisol para tentar equilibrar. E aí a pessoa entra nesse ciclo vicioso, porque aumenta mais cortisol, o cortisol Sim. elevado em quantidades que não deveriam, né? Além do que era para ser normal do nosso corpo. Sim. Aumenta o quê? A vontade por carboidratos refinados, porque vai aumentar a ansiedade, aumenta o estresse, aí a pessoa vai comer mais, vai inflamar mais, vai aumentar cortisol. Olha o ciclo vicioso. Então chegou a hora de você dar um basta. Total. Gente, tem corpo que só engorda porque tá inflamado. E tem corpo que só desincha quando a alma é cuidada. Então você precisa muitas vezes olhar para dentro de você, ter Exatamente. a estratégia certa a partir desse olhar, ou até mesmo buscar, porque nem sempre, né? Não é todo mundo que estudou nutrição, mas buscar esse suporte e de fato encarar, de fato se perceber. Rafa, você já atendeu alguém que só melhorou quando começou a cuidar da mente? Eu vejo muito que realmente a maioria das pessoas, né, Alguém não, quando a várias gente- pessoas, né? Todas. Né? E algumas vêm de psicólogos que encaminham, né? Sim. Então, eu acho até bacana essa parceria. E é necessário um atendimento multiprofissional muitas das vezes. Por mais que nós, como nutricionistas, também acabamos ali sendo ouvintes ativos, que é importante, escuta ativa do paciente, perguntar se tem algo que incomoda ele, como é que tá os relacionamentos. E às vezes a pessoa até acha mas o que tem a ver com nutrição, né? Tem tudo a ver, porque a partir daí a gente vai entender diversas questões, tanto de deficiências, porque muitas das vezes a pessoa está se sentindo muito para baixo, também pode ser uma deficiência nutricional. Essa é uma deficiência de B12, magnésio de ali, que não tá ferro. muito bem, é um ferrozinho. E aí Às vezes a não é gente precisa depressão, junto com sinais e sintomas, Total. os exames também clínicos, mas sempre trazendo a clínica como soberana, porque às vezes, né, não chegou lá no sangue, né, mas a gente sempre entra nessa conversa. O que você acha de repente, aprofundar mais nisso aí que você Tu começou a acreditas uma vez que até minha psicóloga, uma vez a minha psicóloga, ela puxou minha orelha. Eu falei, poxa, o nome dela é Carol. Poxa, Carol, tu já energia? Ela, você sabe, né? Assim, você sabe melhor do que eu, afinal você é nutricionista. Exatamente. E o A que pode estar tirando deficiência energia? disso, algumas deficiências nutricionais colocam a gente nesse estado, né? Quando ela falou isso, eu comecei a rir. Porque ela Vem falou cá, tá inventando bem papel engraçado. aqui. Exatamente. Mas as pessoas às vezes não percebem, né? Se acostumam de fato a ter uma vida e ficam nessa, tô sem Fica energia, numa tô sem sobrevida, energia. fica Eu numa percebo, sabe, Rafa, que as pessoas hoje, de forma geral, têm reclamado muito dessa falta de energia. Eu falo porque muitas pessoas, pacientes, pessoas nas redes sociais, sempre me perguntam, Tiago, como é que eu faço para ter tua energia? Eles perguntam, como é que eu faço para ter essa energia? Vejo você com energia. Eu falei, gente, eu Vamos me olhar cuido. para sua alimentação. Vamos se olhar, vamos se perceber, conta comigo. Mas as pessoas, elas têm se acostumado. E esse olhar para a mente faz toda a diferença. Né? Tentar entender. Trabalhar de duas formas. Utilizar uma mentalidade resiliente, uma mentalidade forte, uma mudança de mindset, a fim de gerar comportamentos que vão aí trazer bons resultados para a vida como um todo, bem como, muitas vezes, trazer a nutrição como um bom suporte para que esse bem-estar emocional, esse bem-estar de humor, consiga ser bem estabelecido, estar bem estabelecido ali no dia a dia, no cotidiano daquela pessoa. E ser intencional, né? Então você vai ter um estímulo ali na sua mente, no seu sentimento, e você precisa ter os ingredientes para conseguir produzir esses neurotransmissores. E aí também falando disso, dessa questão do cansaço, o sono é fundamental. Então,
muitas pessoas hoje têm dormido menos de 6 horas para baixo. Sim. Isso impacta diretamente no humor, né, no nosso emocional. Desregula os hormônios que Desregula. controlam fome e saciedade, né? Exatamente. Então, No cortisol, que de alguma forma atrapalha ali também. Não é vilão, na verdade ele está ali para nos ajudar, porque aumenta a inflamação, ele tem uma ação anti-inflamatória, então vai ter que aumentar. Só que essa desregulação, essa liberação constante, chega uma hora que gera o quê? Fadiga da adrenal. Total. E aí a pessoa fica naquele estado de sonolência, fadiga durante o dia, mesmo dormindo, não consegue ter aquela energia. Sim. Então precisa olhar para sua alimentação. E já acaba também alterando, amiga, já a questão hormonal de muitas pessoas, de muitos homens que estão com a testa lá embaixo. Então, assim, Com certeza. tudo tá E conectado. mulheres Né? também. E aí vai afetar nos relacionamentos, porque a pessoa... Olha como é que fica... E uma do bola de desempenho neve. sexual. Ó, Olha. vou falar aqui, fazer uma teia aqui de conexão. Teia de conexão. Então, gente, tá exatamente. vendo que tá tudo conectado. Então, se você não olhar, às vezes você tá com... Ó, o problema tá aqui, mas a raiz do problema tá aqui e é pegando essa outra raiz que tu melhora aqui, que vai influenciar aqui. Enfim, no final, a nutrição, ela é muito poderosa. Muito poderosa. Tem uma máxima que fala o seguinte, né? A nutrição, ela não cura tudo, mas nada se cura sem a nutrição. Então, a nutrição, de fato, ela é poderosa. Mas, Rafa, partilha com a gente. Como é que nós podemos cuidar da nossa performance sem entrar nessa paranoia estética? Hoje eu vejo que as pessoas estão tanto que eu ia entrando falar. nessa paranoia estética, né? Querem performar, mas às vezes se sentem muito ansiosas, preocupadas por uma melhoria estética. Como é que eu Exato. consigo cuidar dessa performance sem entrar, então, nessa paranoia? Qual a sua Boa. visão sobre isso? Primeiro, eu acho que a gente não tem que nada. Tá? Tem que. Faz sentido para você o que você busca verdadeiramente. Beleza, você quer tal resultado. Como é que você tá hoje? Você entende que você vai precisar fazer escolhas diferentes das escolhas que você faz hoje. Ok. Mas, para que você faça escolhas diferentes, a gente vai precisar trabalhar aqui. Tudo começa aqui, na mente, né, na nossa cabeça. Então, entender que é possível transformar sem ficar naquela neura, né? Sem buscar por resultado. Por quê? O dia que você sair um pouquinho, comi um brigadeiro, já vem aquele sentimento de culpa, de Sim. condenação, que também inflama, que também Sim. não vai colaborar. Sim. Né? Então, entender, levar a vida com mais leveza, sabe? Fazer uma coisa de cada vez. A pessoa chega com vários hábitos ruins. Tem como ela mudar tudo em uma consulta. Total. Então, vamos focar em quê agora? Vamos focar no sono? Vamos ajustar o sono? Que se você melhorar e dormir mais 1 hora mais por dia, no final da semana você dormiu uma noite inteira mais. de Isso 7 bate horas. muito, amiga, com uma frase que uma vez ouvi do Jojota, que fala o seguinte: às vezes as pessoas elas focam muito no resultado, mas se elas passassem a entender que é a obsessão, é o foco no comportamento que vai fazer com que esse resultado venha, Exatamente. o alvo é muito mais comportamental. Quando você melhora o seu comportamento, naturalmente você vai melhorar seus resultados. Mas certamente resultados não virão se você não melhora seus comportamentos. Se você tem um comportamento ruim, um desempenho ruim em diferentes áreas, se o seu sono está ruim, se o seu hábito de dormir está péssimo, se você não consegue treinar, é justamente nesses pilares que você vai ter que de alguma forma melhorar. E colocar metas diárias, né, Thiago? O que eu E preciso fazer hoje? E, além de metas diárias, metas alinhadas. E se comparar com você mesmo, que é o que a gente estava falando. Expectativas alinhadas. Congruentes com o que você quer, né? Entendeu? Percebendo que é um passo cada vez. E que tá tudo bem. Às vezes a gente não ter melhorado, ter dormido um pouquinho mal naquele dia. Acontece, gente. O olho tá... Né? Ai, Eu ia amiga. suplementar, Toma aí uma coisinha. Então, assim, tá tudo bem se de alguma forma você hoje não conseguiu treinar. Não é sempre que a gente tem alimentação perfeita. A Rafa tava partilhando o almoço dela hoje, foi sensacional. Olha, hoje não façam isso em casa. Mas, o que acontece? Quando a gente... Nosso corpo tem reservas, tá, né? Tem uma alimentação, a gente E ao pode mesmo fazer de tempo, vez em quando a quando. gente reconhece também, a gente já se posiciona. Não passa Ó, meu pano. almoço hoje foi maravilhoso. Foram umas manguinhas picadas. Manga, uva, mix de nuts e um... Equilíbrio é tudo, né? Mas aí o bacana aqui, quando a gente reconhece, e às vezes eu confesso muito algumas falhas minhas com os meus pacientes também, porque quando a gente reconhece nossas falhas, a gente de alguma forma tá ali se comprometendo a melhorar. A gente tá colocando pra a gente mesa. identificar, né? Porque, por não exemplo, fugir, né, amiga? Não fugir. Nós somos seres humanos, então tem situações que às vezes acontecem desagradáveis. E eu já fui muito da pessoa do doce, de comer. E o doce ainda é algo que eu gosto de doce. Sim. O paladar é mais pro doce. Total. Então, vez ou outra, no final de semana, às vezes eu tô assim, assistindo um filme, vou comer um chocolatezinho.
né? Só que aí eu coloco assim, vou comer só, compro já uma quantidade limitada. Sim. Eu nem trago pra casa, geralmente, minha amiga. Não, eu não compro. Mas aí quando eu tenho essa vontade, eu vou. Porque eu também não tenho até um dia desse eu postei um Reels, que eu falava, eu não tenho maturidade. E turma, tem coisas que eu não tenho maturidade. Aí a gente precisa ter o quê? Inteligência emocional Pra para se ajustar o ambiente. Saber os seus limites, saber até onde dá, até onde não dá, ali vai ajustando. E Rafa, você também já pesquisou muito sobre a nutrição funcional. A nutrição funcional cabe da vida de uma pessoa que trabalha, que é mãe, que tem ansiedade? A nutrição funcional? Nutrição funcional, vamos lá, nutrição funcional, nutrição que funciona, é a nutrição que vai lá ajustar a nível celular, que vai de fato trazer saúde, vai fazer com que os nossos órgãos e sistemas funcionem. Então, nutrição funcional para todo mundo. Para todo mundo, né? Para todo mundo. É uma nutrição que vai, como eu falei, vai trazer a vida ali e vai fazer com que a gente se sinta bem, porque muitas das vezes a pessoa come bem macronutrientes, né, tá ali, tá com sobrepeso, tá com obesidade, mas tem uma desnutrição oculta, porque tá com deficiências de vitaminas, de minerais, compostos antioxidantes. Compostos bioativos, né? Que vêm aí, os fitoquímicos, que vêm principalmente dos vegetais, frutas, legumes, verduras. Então, muito além de bater caloria, às vezes a pessoa não entende, mas para que você comer verdura? Nem tem caloria. Não é simplesmente pela quilocaloria. Ali tem compostos bioativos com ação, com potenciais incríveis para o nosso corpo, para neutralizar o estresse oxidativo, para neutralizar algo que está ali danificando a nossa célula, nossos sistemas, e a gente vai trazer ali vida para a célula, ajudar o nosso corpo, né, a produzir os antioxidantes endógenos, e aí a gente vai neutralizando, vai diminuindo os danos. Ainda que você coma de vez em quando uma pizza, um fast food, você não tem tanto problema, tantos prejuízos assim, quando você tem uma alimentação balanceada e rica no seu padrão dietético, né? E aí a gente entra no padrão que é o melhor do mundo, que é a dieta do Mediterrâneo. Sim. Né? Que é basicamente frutas, vegetais, gorduras boas, proteínas. E até recomendo aquelas Zonas Azuis, que é um documentário Blue bem Zones, bacana. né? Blue Zones. Como Viver até os 100 anos, que fala muito dessa parte da importância, não só da alimentação, eu achei bacana que eles falam também do social, e a gente fala dessa integralidade do ser também. Sorrir, simplesmente você sorrir, mesmo sem vontade, você produz neurotransmissores, né? É a dose. Dose, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfinas. Sim. Então, assim, tem ações que a gente também faz, que além da alimentação, nós vamos estar ativando nossa farmácia interna. Sim. Aí entra a nutrição. Se eu não tiver lá as vitaminas, os minerais, os aminoácidos para construir esses ingredientes, esses compostos, essas moléculas, eu vou ter essa dificuldade de produzir. Então, vocês estão entendendo que é um conjunto. Tudo conectado, né? E, Rafa, hoje, mediante a isso, a gente vê que o mercado na nutrição vende muito suplemento prometendo essa entrega. Como é que você enxerga hoje essa relação? De fato, é melhor comer, é melhor suplementar? Como é que você avalia essa relação suplementação versus uma alimentação funcional, por exemplo? A base sempre vai ser a alimentação, porque a gente não vai viver de cápsula. E existe a sinergia entre os alimentos. Então, é diferente eu tomar um composto de triptofano com B12, com magnésio, do que eu comer ali alimentos que vão ter esses nutrientes e também outros compostos que, em conjunto, juntos ali, a gente vai ter uma melhor absorção. Sim. Mas eu gosto também da suplementação quando há necessidade, quando a pessoa está com deficiência nutricional, ela não vai conseguir bater ali de início na alimentação, então a gente suplementa, mas como um complemento, como um suporte para auxiliar na desinflamação, na imunidade, né, às vezes na melhora do sono. Porém, não adianta a gente suplementar se a nossa alimentação continuar pobre em micronutrientes, pobre em fibras, onde nosso intestino não vai absorver muito bem, e vai acabar eliminando muita coisa, e aí vai acabar jogando suplemento, né? Fora. Simplesmente assim. Então, e comer saudável é muito mais barato, né? Você pega R$20, esses dias, anteontem, comprei R$20, comprei tanta fruta. Amiga, aqui no interior, a fruta é muito mais em conta do que na capital. Então, comprei tantas frutas, e R$20 às vezes é nenhum lanche, é um hambúrguer, é uma fatia de torta. Hoje em dia, alguns alimentos estão tão caros, né? Um saco de Doritos é quanto? R$6, R$7, sei lá. Não, mais. Né? Ou mais, dependendo. 12, e uma palma de banana, eu perguntei os R$6. Eu como uma palma de banana vários dias. Um Doritos... E não alimenta, daqui a pouco você não alimenta, não nutre, né? Enfim. Então, você... Fora que ativa o nosso sistema nervoso central, porque tem muito glutamato. Muito glutamato, que aí descandeia, estímulo de GABA, né? Enfim.
Então, Depois, é poder você conseguir observar o que é caro, o que é barato. As pessoas, eu brinco muito com os pacientes. Não, eu quero uma dieta barata, não sei o que, não sei o que. Tá, vamos lá. O que é que você acha? Assim, uma bandeja de morangos a R$ 12. Ah, mas e um hambúrguer a 30? Um combo ali por 40? Aí, e eu falo porque uma vez eu tive essa reflexão. Porque eu olhei uma fruta que eu queria muito. Eu, caraca, que fruta cara. Mas aí do nada, viu? Não é melhor investir nessa fruta que eu é um gosto? investimento. Que muitas vezes vai fazer com que meu prato ele fique muito mais bonito, muito mais apetitoso, sabendo que eu tô fazendo entrega massa para o meu corpo, eu tô agregando para minha saúde, do que tá investindo em algo muito mais caro, que às vezes a gente nem pensa. Vai para um restaurante, gasta não sei quanto, nem pensa, é só uma refeição, acabou. E aí, qual a motivação de buscar uma refeição assim hiperpalatável? É aquela sensação imediata daquele prazer. Sim, aquele Mas prazer. Existe prazer também quando você começa a cuidar do seu corpo. Existe uma satisfação, caramba. É olhar Me além do alimentei óbvio. bem. É olhar as melhorias além do óbvio. Porque o óbvio é só se sentir bem ali momentaneamente. Mas o que é que tem além do óbvio? Se perceba, e é um se falso sinta, prazer, se né? olhe. É um prazer que, na verdade, estimula muito o nosso sistema nervoso, mas as papilas gustativas ficam saturadas. Chega uma hora que Sim. você não consegue nem sentir prazer em comer um alimento natural. Total. de tanto Rafa, que não sei se tá você já teve essa experiência como nutricionista, de passar alguns dias sem estar no hábito alimentar, que seria o seu padrão por uma viagem. Cara, pelo menos pra mim, Horrível. tá? Chega um dia, terceiro dia, gente, eu não aguento mais, eu quero voltar para meus 5, 4 ovos de manhã. Né? E até os meus ovos, o ovo que eu como de repente no hotel não é igual. Eu quero o meu, da minha casa, entendeu? Se eu Então, assim, ficar chega um sem momento comer- que eu não rola mais. Simplesmente não rola. Parece brincadeira, gente. Vocês podem até pensar. Ah, é plantinha, fresco. Não é. De fato, é real. É O real. corpo sente, né? A gente muda, é incrível, muda o humor, muda a sensação. Parece que, sei lá, o negócio tá energia ruim, não é? E os nossos pacientes sentem isso. Eu não sei se vez ou outra algum paciente seu, Tiago, eu percebi que quando eu saí, meu corpo ele respondeu. Então, eles mesmos sentem. É muito massa. Eu morro Tive uma de rir. desinteria. Tive uma diarreiazinha. Então, assim, é muito massa. Então, e é muito bom a gente poder ofertar para o nosso corpo alimentos que vão nutrir, né? E quando a gente fica realmente sem... Quando eu fico sem comer legume, verdura, é estranho. Tá faltando. E tá faltando, de fato. Tá faltando vitaminas, minerais, fibras. O problema Eu não é sinto o isso pão, não é o doce de leite, não é o chocolate. Exatamente. É o vazio que esses alimentos tentam preencher. Existem vazios que vão além da nutrição, né, amiga? São vazios da alma, vazios Exato. emocionais. E nenhum alimento, pessoal, é capaz de preencher lacunas emocionais. Se você não se reconhecer e entender de fato que o seu organismo está precisando, não só nutricionalmente, mas até mesmo emocionalmente, Isso. você vai viver sempre vivendo em ciclos de automático e em movimentos inadequados. Movimentos que vão trazer mais à frente consequências. Tanto fisicamente e até emocionalmente, porque é muito comum a pessoa se sentir depois culpada, fica Sim, mal. e vive até porque nesse desregula ciclo. os hormônios, então Total. os hormônios do bem-estar não são É o ciclo do produzidos. fracasso, né? E daí restringe novamente, faz dieta super restritiva, aí não consegue, acaba tendo um comportamento um pouquinho mais compulsivo, comendo um pouquinho além da conta, aí se sente culpado, daí tenta mais uma vez reverter, restringe. E é uma frase que eu tenho batido muito na tecla, e os pacientes também têm entendido muito isso lá no consultório, que é o básico que funciona. Não O precisa básico de que muita firula. funciona. Você não precisa abrir mão, de repente, do seu cuscuzinho. Gente, Não, é só de jeito estar nenhum. dentro da sua estratégia. É colocar aquele alimento de forma Saber estratégica. quanto, né? Qual a combinação, de que forma eu posso combinar. Mas, Rafa, fala pra gente assim, hoje, qual é o maior erro que você enxerga nos pacientes que buscam emagrecimento rápido? Eu acredito que seja essa questão de se cobrar e de achar que tem que fazer tudo perfeito no primeiro mês e acaba desistindo, porque não fez tudo ou é 880. Mas não olha que melhorou, por exemplo, melhorou o intestino que não estava funcionando. Então, é ter paciência no processo, entender como a jornada é um processo de autoconhecimento também, de entender o que você quer, o que você busca e saber que nós podemos, sim, existe uma esperança, nós podemos e conseguimos melhorar. E aí, trabalhar essa consciência com essa questão de fome na alma, comida nenhuma acalma, né? Se relacionar Como é fome melhor. na alma? Comida nenhuma acalma. Então, memorizem isso. Fome na alma, comida nenhuma acalma. Exato. Muito... Profunda, Eu ia falar outra palavra. Muito... forte. Muito Eu sei que forte. você ia falar.
Mas, assim, eu gosto muito de trazer essa consciência para paciente, que às vezes, perdi 6 meses, só perdi 9 quilos. Mas hoje você consegue... Como é, amiga? 3 meses só perdi... 6 meses só Ô, perdi gente, e 9 quanto tempo tu conseguiu esses 9 quilos, né? Não, e fora que ela só tá olhando, às vezes, O isso. peso. Mas sinais e sintomas melhoraram. E o mais importante, a relação com a comida. Porque tem paciente, eu tinha paciente que não conseguia comer nada de frutas, vegetais e se entupia de alimento, de guloseimas mesmo. Não era nem bolo, não era assim, bala, pirulito, todo dia. Esse tipo de alimento altamente ultraprocessado, cheio de corantes e açúcares. E hoje a pessoa consegue fazer melhores escolhas, ainda que um dia na semana ela tenha um episódio compulsivo. Mas olha o quanto que você já evoluiu. Rafa, e muitas Olhar vezes pro que você esse já conquistou. time, né? Esse time é fundamental, porque essa mudança física ela precisa acompanhar essa mudança interna. A mudança da sua autoimagem, a mudança da forma como você se encara. Então, mudanças muito rápidas, às vezes, elas não conseguem sustentar Por muito a tempo. falta da mudança interna. Essa mudança interna, ela é fundamental para que você consiga sustentar essa mudança física, essa mudança na aparência. Por quê? Para que você consiga sustentar, essa mudança ela tem que acontecer também dentro. E tem muita questão do merecimento, né? Porque às vezes a pessoa até chega no peso que ela queria, mas quando ela se vê, parece que ela não se reconhece entre os dela, da casa Total. dela. Então ela parece que não se sente parte, não se sente pertencente e inconscientemente ela se sabota e volta e àquele volta. peso. Então, Então precisa trabalhar isso. Para que você consiga ter essa internalização dessa mudança. Rafa, teve algum paciente que te ensinou muito mais que um livro? Eu tenho paciente, não vou citar assim, eu vejo e fico muito até lisonjeada, né, honrada, porque não foi uma nem duas, mas tiveram algumas pacientes que se abriram com coisas que chegaram assim, eu nunca falei isso pra ninguém. Então, assim, eu admiro muito e aprendo com essa vulnerabilidade, sabe? Que a paciente chega ali e se abre e fala coisas que para outras pessoas, de repente, seria, meu Deus, que absurdo. E eu estou ali ouvindo e aprendendo com essa humildade, com a vulnerabilidade, mas também com essa força, com essa determinação de querer mudar e de querer ser transformado e se passar, e não achar, né, não ter aquela arrogância de eu consigo fazer tudo sozinha, não. Estamos aqui juntos, sabendo-se que é uma via de mão dupla, né? Eu falo que 70% é a responsabilidade do paciente, 30% sou eu ali ajudando. Mas eu... Meu amigo, eu já essa falo que é 100% dele. 100% do outro? Da execução é. A execução é, mas eu falando do resultado. O resultado, total, tem que ter essa parcela, A execução é 100% da pessoa, não tem como a gente estar ali, né? Todos os dias, lado a lado, cozinhando para a pessoa. É, quem sabe um dia a gente bota esse serviço de Delegando. personal chefe. É. E Rafa, assim, você tem 16 anos de carreira ou é 13? Vou fazer 13. Vai fazer 13, Tem né? 12 anos Amiga, e pouco. o que é que... Uma coisa que ninguém te contou na faculdade e que você teve que aprender na raça. Lidar com pessoas. Entender de pessoas, de perfil. Entender que eu não posso falar da mesma forma com o Thiago e com a outra pessoa que tem outro perfil. Entender que as pessoas são pessoas, são seres humanos, ela não é um paciente apenas. Então, é o paciente, não, ela é uma pessoa. Olha, o Thiago Freitas, que tem um histórico, né, que tem sonhos, que tem dores, que é um ser humano assim como eu, e que, mesmo que eu não esteja no meu dia bom, eu tenho que estar ali, dando o meu melhor, e sendo também ponte para algo onde a pessoa quer chegar. E na faculdade a gente tem até uma aula ali de comunicação, mas não entendendo assim de comportamento, né, de pessoas, de alma, de emoções, entender que está conectado, até essa parte mesmo do intestino, da conexão do cérebro com o intestino. Na minha época da faculdade não se falava tanto, não sei Não agora. se falava tanto, né? Nutrição funcional eu vim aprendendo após, né? Então, assim, é algo que eu penso que em todas as faculdades que as pessoas depois vão lidar com pessoas, vão atender pessoas, a gente precisa entender para poder saber acolher Entender do aquela ser pessoa, humano, entender sobre o buscar. ser humano. Eu acho que também é isso que, particularmente para mim, talvez possivelmente para você, nos motiva tanto essa busca por conhecer um pouco mais sobre comportamento, sobre pessoas, sobre crenças, Algo que me mentalidade, move, assim. neurociência. Então foi algo que eu sempre falo. Eu mesmo, esse mundo da neurociência veio para mim como um presente, assim. Porque me lembro que na graduação, os primeiros grupos, uma professora lá, minha orientadora maravilhosa, Rosana Ximenes, me orientou durante toda a graduação, assim. Então, veio meio, a vida ela foi me direcionando. E muitas vezes eu me questionava, caraca, como é que eu vou viver isso na prática? Porque pesquisa
é uma coisa. E na prática, eu vejo que isso faz hoje em dia tanta diferença. Na minha prática clínica, na minha prática Na ali no nossa consultório. vida também, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje eu vejo o sentido do mestrado, assim, foi muito mais além do que simplesmente ir para a sala de aula, mas realmente pegar um pouco desse conhecimento, buscar outros conhecimentos e tentar ali materializar uma experiência pro meu paciente. E Rafa, assim, o que é que hoje você acredita que não acreditava antes na nutrição? Olha, eu já até pensei em mudar, em fazer direito depois, porque eu achava que era uma coisa assim que não fazia sentido, né? Muitas das vezes fazia aquele plano alimentar ali, a pessoa não seguia. Por quê, gente? E aí hoje eu acredito que é muito mais entender que é uma jornada, que é um processo, que eu preciso trabalhar essa parte junto, não como psicólogo, mas dessa parte emocional e como uma treinadora, mais do que uma nutricionista ali. E sim, hoje eu acredito que a nutrição pode transformar completamente a vida de uma pessoa, né, através de uma mudança externa, mas também uma mudança interna, fisiologicamente, bioquimicamente. Ela vai gerar uma transformação que as pessoas vão ver e também no comportamento, porque uma vez que a pessoa está com o intestino inflamado, está enfesada, ela, né, é uma pessoa realmente mais irritável, mais ansiosa. Então, quando a gente melhora esse padrão alimentar, quando a gente melhora a qualidade de vida da pessoa, faz o corpo dela funcionar na sua máxima potência, ela melhora como pessoa para as outras pessoas. Porque a gente sabe que a nutrição impacta até no nosso humor, como a gente já falou aqui, vai impactar no relacionamento com as outras pessoas. Agora sim, e trabalhar muito essa parte também da pirâmide do indivíduo é importante com o paciente. Trabalhar que ele consegue, que ele é capaz, que ele merece sim ser bonito, que ela merece ter o corpo mais magro que ela quer. Porque às vezes a pessoa acha que ela não... já teve casos de pacientes dizer que tinha vergonha de treinar na academia porque ela ouvia da mãe dela que quem treinava era fútil ou era sensual. Então, como ela era cristã, ela ficava assim, com vergonha de fazer agachamento. Né? Um conflito. Um conflito interno. E a gente foi trabalhando essas crenças e ela conseguiu chegar e manter o resultado, sabe? E melhorou muito a autoestima dela. É outra mulher. A consulta cura muito mais pela escuta do que muitas vezes pela prescrição, né, Rafa? Não poder ouvir. Muitas vezes a pessoa precisa só colocar pra fora. Acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi. Foi escutar, porque o meu perfil comportamental é fluente, então eu adoro falar. Confesso que até hoje eu preciso, eu mesma fico não é na minha à mente toa aqui, que eu tenho um podcast, que nós estamos aqui, mas uma coisa que eu aprendi muito foi escutar, e muitas vezes o paciente ele me agradece, sabe, Rafa, e fala assim, eu pergunto sempre, né, o que é que você carrega daqui? Pô, Thiago, eu senti que você me escutou. Você não me impôs, você me ouviu. Você buscou me entender. E você me ajudou, através da sua escuta, a me entender também. Porque quando eu falo, ouvindo, né? Eu me escuto, eu me percebo. Caraca, velho, isso é incrível. Ô, Rafinha, e fala pra mim assim, se a galera que tá aqui ouvindo esse episódio pudesse sair com uma só frase ecoando na cabeça, qual seria a frase que você gostaria que as pessoas entendessem? Gosto muito da frase, que eu acredito que conecta, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, como a gente pensa, como a gente sente, a gente vai agir daquela forma. Então, cuide de você, olhe para você, antes de querer cuidar do outro. É importante que você esteja vivo e não sobrevivendo, Sim. Esteja vivendo. Encontre o seu propósito. Nossa maior missão aqui é encontrar aquilo que realmente nos move, para que a gente consiga estar bem e não buscar na comida ou em outras coisas, outros vícios, algo que nos dê motivação. E quero dizer que era só uma frase, né? Mas virou um poema. Eu penso que todo mundo carrega sementes inéditas para trazer para essa geração, para esse tempo. E se a gente não está bem, se a gente está apagado, se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente se sente mal com a gente mesmo, a gente tem dificuldade de liberar essas sementes. Sim. Então, que você cuide da sua mente, do seu corpo, para que naturalmente essas sementes sejam liberadas e que gerem muitos frutos para as outras pessoas também. Que massa, amiga. Vamos finalizar esse podcast. Estilo pode ser rápido, direto. Bora. Vai ser assim, uma palavra minha, né? E uma tua. Só. Bora? Let's go. Palavra, né? Uma palavra. Corpo. Ferramenta. Emoção.
Relacionamento. Fome. Alimento. Cura. Necessário. Propósito. Movimento. Rotina. Liberdade. Peso. É necessário. Vamos liberar. Libera. Fé. Isso aí, pegou. Fé. Vida. Era vida. Paciente. Ser humano. Nutrição. Nutrição. É vida, eu ia falar vida também, mas vida física. E uma visão. Visão de futuro. Pessoas. Uma palavra só também? Não sei, pode ser uma frase pra gente fechar em alto estilo. Uma visão. Um mundo onde todas as pessoas têm acesso à comida de verdade e ao conhecimento. Onde a gente tenha a liberdade de escolher com consciência. E não simplesmente sendo levado por uma manada, né? Por um sistema de doenças. Então, um mundo onde todos tenham acesso ao conhecimento, a alimento de verdade e à vida. Caraca, Rafa, que bate-papo cheio de essência. Eu tenho certeza que você que está em casa sentiu essa conexão, bate-papo leve, onde a gente falou sobre nutrição, sobre propósito, sobre olhar para dentro. Eu tô muito grato em ter você aqui. Eu sempre falo assim que as pessoas que vêm aqui, elas são escolhidas. Às vezes não é nem por mim, sabe? Mas pelo próprio propósito, que é ajudar as pessoas, que é poder trazer mais clareza, de alguma forma, e contribuir para que você consiga aí de casa sentir um pouquinho mais cuidado. Pegar uma lição desse episódio e aplicar na sua vida. Cada episódio ele traz um grande aprendizado. E Rafa, eu quero saber como é que nós podemos encontrar você nas redes sociais, como é que as pessoas podem estar te acompanhando. Certo. Meu Instagram, Rafaela Rainho, _ Nutri. Né? Faço atendimento online. Rafaela com L só, né? Rafaela com L só, Rainho. Pensa em rainha, você tira o A no final. É o Rainho, viu? Rainho, né? Raio não, RAINHO, _ Nutri. Atualmente faço atendimentos presenciais lá em Recife. Certo. E online por todo o planeta. Por todo o planeta. E eu quero agradecer também, Thiago, por estar aqui, né? Agradecer por poder compartilhando com vocês aqui algo que eu acredito, né? E que muitas pessoas possam ser beneficiadas e edificadas com o que a gente conversou aqui hoje. Amém, amém. E você, gratidão. Não esquece, obviamente, de se inscrever aqui no canal, acompanhar todas as quartas, o Pode Ser. Foi uma honra ter você. Que você consiga, após assistir esse episódio, pegar uma lição para você, aplicar na sua rotina, aplicar na sua vida. Afinal, você nasceu para viver uma vida extraordinária. Não se conforme com a vida básica. Faça do seu teto a sua base e comece a avançar. Acreditamos em você e nos vemos na próxima quarta, às 7h30 da noite, aqui no canal do Visão. Nos vemos, até mais!